Sabe o que faziam com eles, Vilela? Eles criaram uma cadeira chamada gireito, que era uma cadeira na qual amarrava o doente mental, eles eram presos e ficava uma pessoa, o alienista da época, ele ficava com o negócio, ficava girando. A cadeira? A cadeira, até ter convulsão. Ou pegavam os doentes mentais, colocavam Entregue à sorte, tipo, se vira lá fora, vai. punha dentro de barco e se vira lá fora, descarregavam os doentes mentais em ilhas. Guido, quando você propôs esse assunto, demonologia, o termo vem da onde? Vem de demônio mesmo? As fronteiras da demonologia e da psiquiatria. Pois é. As fronteiras. E isso Em algum existe. momento elas estiveram próximas lá? Estiveram. Lá para trás, quando começou, quando o homem dito normal viu pela primeira vez um doente mental, ele não sabia o que era. Exato, né? Não tinha É informação lá para nenhuma. trás, priscas eras, né? Ele não tinha informação nenhuma, não tinha ciência, não tinha nada. Então ele falou, é possessão demoníaca. Alguém tá falando por essa pessoa, tá tomando o corpo dessa pessoa. Exatamente, é possessão demoníaca. Então vem o primeiro nome de doença mental que nunca mudou. Ah, é? É a mais variada, a mais polimorfa, a mais discutida e a mais interessante. Porque tem tudo. Tem até gênios, que é justamente a possessão demoníaca, chamada de epilepsia. Epi é o que está acima. E lepsis é abater. Epilepsia é abater por cima. Porque os antigos, eles Achavam pensavam que o diabo vinha e abatia e ficava sacudindo o possuído no chão. E depois tinha mais outros dois tipos de possessão demoníaca, de epilepsia. Aquela que o diabo entrava, pegava as ideias e ficava fazendo berzabuns, diabruras, só as ideias. Sim. E tinha um terceiro tipo, que era o homem ruim, o bruxo, que era amigo e votado ao diabo. Então hoje se sabe perfeitamente que a possessão demoníaca completa de antigamente é a epilepsia neurológica. Pois é, que é causada por... Que é causada por disritmia cerebral, que tem controle, etc. A pessoa tem aquela não tem nada a ver com possessão demoníaca verdadeira, Claro, digamos claro. assim. Aquela que era possessão Quando que demoníaca... muda? Quando que tem essa compreensão, mais ou menos? era uma Começa, bom, eu vou te dar essa corrente até hoje. Mas só para dizer que não é. A outra, quando pega só as ideias, é a psicose epilética, bem conhecida hoje em dia. Psicose epilética? É, de tem, hoje em tem dia. tremor também ou não? Junto? Não. Ah, não sabia. Não, só pega. É um tipo de psicose com alucinações, delírios, etc., com suas características psicopatológicas. E a terceiro do homem ruim, o bruxo, o votado ao diabo. O que é? O psicopata, o condutopata. é isso? Exatamente. Era o cara que tinha comportamento no passado que ele não tinha empatia, ele... É ruim, que fazia pacto com o diabo, matava, transtornos do sei. comportamento. Então, claro que Tudo isso... era demônio antigo. Era demônio antigo, eram as fronteiras. Bom, mas pois bem, agora vamos voltando para a história. Isso perdurou durante um bom tempo. E coitado dos doentes mentais da época, porque ninguém gosta de diabo por perto, tá certo? Então eles escorraçavam para fora dos muros da cidade. Ou pegavam os doentes mentais, colocavam Entregue à sorte, tipo, se vira lá fora, vai. punha dentro de barco e se vira lá fora, descarregavam os doentes mentais em ilhas desertas. Nossa, que nem a ceníase também? Que nem os leprosos, né? Exatamente. Bom, pois bem, isso durou muito tempo. Até que Mas não matavam, não batiam, tinha isso? Eu tenho a impressão que punham para fora dos muros da cidade, apedrejavam. Eu tenho a impressão que sim. Eu tenho a impressão que... Porque era medo, né? Medo. Bom, aí isso foi até o século XVI, 1546, salvo engano meu, mas é 1540 e alguma coisa, veio um holandês, um médico holandês,
chamado John Weyer, e ele escreveu um livro maravilhoso, Da Ilusão dos Demônios. Olha que bom esse título. É bom, bom. Da ilusão dos... Da ilusão, mostrando que aqueles indivíduos que falavam que eram possuídos pelo demônio, pelo diabo, não era coisa nenhuma. Aquilo não era possessão demoníaca. Só que ele não falou o que era. Não sabia ainda. Ah, ele não sabia. Mas... Não sabia, ainda século XVI. Então, o que aconteceu? Os doentes mentais não tiveram melhor sorte. Sabe o que faziam com eles, Vilela? Eles eram internados nos velhos leprosários, que já estavam ociosos, porque não tinham mais... A peste foi dominada. Sim. Mas as casas ficaram lá, essas famosas casas de internamento. E os doentes mentais eram internados junto com prostitutas, doentes venéreos, criminosos comuns, acorrentados. Ah, é? É. Até que, eu estou sempre a Passos Largos, Claro. Aí vem o grande salvador, o grande gênio na Revolução Francesa. Dizem que o gênio da Revolução Francesa é Napoleão Bonaparte. Mentira! Não. Porque Napoleão Bonaparte, igual Napoleão Bonaparte, tem Júlio César, é um grande guerreiro, Gengis Khan, Aníbal, o africano, Alexandre, que são grandes guerreiros. É. O grande gênio da Revolução Francesa, na minha concepção, é Philippe Pinel. Ó, o Pinel daí... O Pinel. Por que o Pinel? O Pinel viu que aqueles indivíduos que eram acorrentados, tratados como, junto com criminosos comuns, doentes venéreos, etc., eles eram doentes, simplesmente. Então ele desacorrentou, ele soltou as amarras dos doentes mentais e nunca mais os doentes mentais foram se misturar com essas outras figuras e viraram doentes como outros quaisquer. E por que ele pensou diferente? O que ele tinha Porque na ele mão? era um gênio. Aí ele Era entendeu... ele entendeu, ele viu. Aí já começava a famosa psicopatologia, ou seja, o entendimento, o conhecimento da doença mental. Então, e o Pinel, ele desacorrentou, só que ainda não existia remédio para a doença mental. Então, eles tinham determinadas modos de agir, como, por exemplo, o Pinel lá. O grande Philippe Pinel. E nessa época do Pinel, eles criaram uma cadeira, não sei se você vai conseguir, Ele acha. chamada Girator. Girator em inglês. Sim. Que era uma cadeira na qual amarrava o doente mental, Prendia eles eram presos e ficava uma pessoa, o alienista da época, ele ficava com o negócio, ficava girando. A cadeira? A cadeira, até ter convulsão. Ué? Por quê? É uma espécie, entre aspas, de restart. Ah, dá um Restart nos neurônios, no cérebro. Ou, se não, ameaçava jogar, por exemplo, num covil de cobras, para dar medo, para dar para dar medo, para dar um tipo restart, ou sustos, né? Barulhos, estrondos, para ver se... Bom, e claro que nada disso resolvia. Bom, mas aí vamos caminhar. Os caras iam por tentativa e erro. Tentativa e erro. Mas já eram doentes. Já eram tidos como doentes. Bom, pois bem, caminhando a passos largos. Aí entramos, vem todo o século XIX. É isso? Essa é o Girator. Cara. É o Girator. Exatamente. Preso lá em cima, rodava. Preso, rodava até ter convulsão. Com venda nos olhos? Provavelmente. Entendi. Bom, aí o que acontece? Vem todo o século XIX, aí a doença mental é doença cerebral, aí se estuda o cérebro, vem os grandes alienistas, aí viramos para o século XX. Alienista era quem cuidava de alienados mentais.
Alienados. E por que eles eram chamados de alienados mentais? Esse nome vem lá de trás da época da possessão demoníaca. Que eles eram aliens, eram colocados pra fora. Exatamente, à parte, colocados de parte. Eles eram alienados, postos de parte. Boa, você gosta de história, hein? Gosto. É bom. E li o Alienista, né? E eles eram... Lembra do livro Alienista? Lembro. E eles, claro, e eles eram colocados alienados pela mente, pelo psiquismo. Por isso que vem o nome... Mas ainda tinha preconceito em relação a eles, mesmo sabendo Claro, que claro. Agora, quando nós entramos no século XX, aí começam as grandes doutrinas psiquiátricas. Aí você tem Freud, Adler, Jung, Melanie Klein, os grandes psicopatologistas, os grandes clássicos, os grandes tratados de psiquiatria, etc. e tal. E também é descoberto, em 1950, o primeiro antipsicótico, que é a clorpromazina. O primeiro antipsicótico seria um remédio não para curar a doença mental, mas ela estabiliza. O que ela fazia? Ela diminui os delírios e as alucinações, por exemplo. Tá. Dá uma sedada. E foi muito bem. Porém, agora vem uma virada complicada, até chegar nos dias atuais. Porém, no final do século XX, um indivíduo que a psiquiatria ela era europeia, francesa, italiana, alemã, portuguesa, espanhola, brasileira, o Brasil era top da psiquiatria mundial, chilena e argentina. Eram grandes núcleos de psiquiatria, produtores de estudos, de casos, etc. E os Estados Unidos eles não faziam parte desse núcleo, desse movimento, desse núcleo que conhecia verdadeiramente a psiquiatria em grande desenvolvimento. E a Associação Americana de Psiquiatria tinha um indivíduo que, como eu vou falar mal dele, eu vou dar só as iniciais. Robert Spilter. Eu só vou dar as iniciais. Robert Spilter. Só as iniciais, porque eu vou falar mal dele. Era um indivíduo que não sabia nada, um indivíduo completamente... de pouquíssima cultura, só que ele tinha atitudes. Ele dirigia a Associação Americana de Psiquiatria. E o que ele fez? Como ele viu que ninguém sabia nada e o mundo estava desenvolvido na área da psiquiatria, o que ele fez? Ele fez o famoso protocolo para você dar diagnóstico. Protocolo que é? Ele fez uma lista falando assim: quantas vezes por semana, mais ou menos, quantas vezes por semana uma listinha de perguntas. Quantas vezes por semana você não quis sair de casa? Uma, duas ou três, xizinho. Quantas vezes por semana você se sentiu triste? Uma, duas ou três, xizinho. Soma, bate com o gabarito e vê a doença que você tem. Para que todos pudessem pelo menos dar um diagnóstico. Sim. E junto com esse manual, ele soltou uma lista de medicamentos. Então, para esquizofrenia, 3 vezes por dia dá isso. Para psicose maníaco-depressiva, 2 vezes por dia você dá, etc. E isso abriu os olhos das indústrias farmacêuticas. Claro, né? Olha a mina de ouro, hein? A mina de ouro. E aí entramos no século XX. Quando nós entramos no século XX, há uma decadência completa. Claro que a possessão demoníaca já não existe mais. Claro que toda a psiquiatria desenvolvida no século XX, ela deu as cartas, ela mostra o que é, o que não é, por que é, porque não é. Teórica, científica, técnica, psicopatológica. E aí a gente entra no século XX e a menina dos olhos das indústrias farmacêuticas é a psiquiatria. E aí começa a grande decadência da psiquiatria. Ou seja, o diabo toma conta, ele possui a cabeça dos psiquiatras. A cabeça dos psiquiatras de hoje em dia é possuída pelo diabo da indústria farmacêutica. Metaforicamente, que passam a ser grandes receitadores de remédios. Então vamos lá, para resumir. Começam as doenças da moda. Começa com
com síndrome do pânico. Tem